Até porque o governo dos Estados Unidos está preparando uma nova declaração de emergência como base para as tarifas que serão aplicadas aqui no Brasil. Vamos então com Eliseu Caetano, que vai explicar isso para a gente agora. Seria uma manobra para se permitir que as tarifas fossem ou sejam cobradas a partir de 1º de agosto. Então, Eliseu, conta aí, bem-vindo. Exatamente, Cine. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo de casa que acompanha o 3 em 1. Como a gente diz por aqui, Happy Friday, viu? Essa é uma boa notícia que pode atingir o nosso país, porque o governo dos Estados Unidos estaria elaborando um chamado Plano de Emergência, uma nova declaração de emergência. Esse é o título na tradução literal aqui do inglês, viu? Para justificar a imposição das tarifas de 50% sobre produtos importados do Brasil, que devem entrar em vigor a partir do próximo dia 1º de agosto. Essa medida ela é considerada por aqui, Cine, inusitada, já que, ao contrário de outros países, alvo das tarifas adicionais, o Brasil mantém um déficit comercial com os Estados Unidos, o que exigiria, portanto, justificativas legais distintas das adotadas até então, de acordo com as fontes ouvidas por aqui. Essa declaração de emergência, ela buscaria respaldo na chamada Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1977, o mesmo instrumento legal utilizado na primeira onda de tarifas gerais anunciadas lá atrás, em abril, no conhecido Liberation Day, lembra que foi conhecido como o Dia da Libertação Americana, que estabeleceu um imposto base de 10% sobre quase todas as importações. No entanto, Cine, advogados e especialistas aqui nos Estados Unidos argumentam e alertam que essa abordagem pode ser questionada judicialmente. Temos uma boa notícia, mas ela pode ser questionada. Um tribunal federal, inclusive aqui, já declarou inconstitucional o uso dessa lei para impor tarifas sem autorização clara pelo Congresso. Essa decisão, inclusive, está em recurso e aguarda audiência. O que deve acontecer, Cine, anota na agenda, até o próximo dia 31 de julho deste ano. Portanto, mais alguns dias à frente. Portanto, sim, Cine, do ponto de vista jurídico, a declaração de emergência seria considerada necessária para sustentar legalmente a tarifa de 50%, dada a situação comercial invertida entre Brasil e Estados Unidos. Também tem os riscos legais e as contestações judiciais, caso a medida avance sem base legislativa. Interessante. Percebam então que o Eliseu trouxe ali a expressão Happy Friday, exatamente porque isso pode ajudar ou a levar mais tempo para que haja a implementação dessa tarifa ou garantir também um espaço maior para negociação diante desse diferencial da tarifa que seria aplicada ao Brasil dos outros países, justamente por conta do déficit que nós temos com os Estados Unidos. Agora, Eliseu, na contramão, o Brasil também está querendo levar uma negociação e falar sobre a possibilidade em cima da taxação de Big Techs para apresentar algo aos Estados Unidos e conseguir uma resposta definitiva? Sim, isso já existe, viu? O Brasil está preparando uma estratégia, digamos assim, que envolve levar ao centro das negociações em Washington essa questão aí da tributação de plataformas digitais, viu? Em especial, um imposto sobre publicidade digital, como uma forma aí de se evitar a tarifa de 50% dos Estados Unidos. Vulgo barganha, Cine, palavra que a gente conhece bem, né? O governo brasileiro planeja aí um imposto de aproximadamente 3% sobre receita de anúncios digitais de grandes empresas de tecnologia americanas, como, por exemplo, Meta, Alphabet e plataforma X lá, o antigo Twitter, buscando, portanto, criar um instrumento de negociação diplomática e, ao mesmo tempo, tributária em meio a essa tensão crescente com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o Brasil tem dado sinais, e claríssimos, de acordo com os analistas por aqui e por aí, de abertura de diálogo. Vocês estavam falando ainda há pouco sobre o vice-presidente Geraldo Alckmin. Inclusive, ele descreveu uma conversa com o secretário de Comércio daqui dos Estados Unidos, o Howard Lutnick, como boa e, ao mesmo tempo, frutífera. O Alckmin ainda enfatizou que estaria disposto a negociar os termos para evitar o impacto das tarifas, mantendo, ao mesmo tempo, a firme defesa dos interesses nacionais. Ao mesmo tempo, ou melhor dizendo, além disso, o Brasil ainda ativou a sua nova, entre aspas, leis de reciprocidade econômica, que foi promulgada agora no início de julho pelo presidente Lula, que prevê retaliações proporcionais
caso os Estados Unidos siga adiante com essas tarifas unilaterais. Isso inclui aí eventuais contra-tarifas sobre produtos americanos ou até mesmo a suspensão, Cine, de concessões comerciais. Respondendo à sua pergunta de uma maneira geral, sim, a tributação das plataformas digitais faz parte, portanto, desse arcabouço diplomático e econômico criado pelo Brasil para compor essa mesa de negociações aqui nos Estados Unidos, aqui na capital americana, Washington, visando evitar já no dia 1º esse tarifaço, evitar que a tarifa de 50% sobre produtos importados entrem em vigor e, obviamente, mantendo canais aí abertos de medidas de ataques e contra-ataques que tem acontecido bastante nas retóricas, nas falas, mas que na prática ali no papel, Cine, ainda não estão acontecendo. A gente vai acompanhar muito de perto porque caso haja um espaço naquela outra lei lá em 31 de julho, pode ser que ali nos 45 do segundo tempo, Cine, a gente tenha uma mudança de panorama aí nas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Boa sexta-feira, bom fim de semana para você e para todo mundo que acompanha a gente, Cine. Para você também, meu amigo, um grande abraço, descanse, ótimo fim de semana. Ô Zé Maria Trindade, você acredita que o fato de os Estados Unidos ainda precisarem preparar um documento que justifique as aplicações de taxas aqui no país daria um tempo para o Brasil negociar ou permitiria algum tipo de brecha que favorecesse o nosso país nessa negociação? Olha, eu conversei com um senador que foi para os Estados Unidos e ele dizendo o seguinte, da dificuldade que tem de encontrar interlocutores e a centralização na Casa Branca, ou seja, na presidência da República. Esta fala do presidente Lula ali e o vice-presidente Geraldo Alckmin empunhando a bandeira do Brasil, ela é uma virada muito importante na ideia política do Brasil. Até então, os nacionalistas, os patriotas, eram o grupo da direita, né? E diante deste movimento que está sendo, vamos dizer assim, questionado até pela direita do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, está mudando ali de mãos essa defesa da nacionalidade e da bandeira do Brasil, para se ter uma ideia do estrago político que está sendo feito. Então, os senadores estão encontrando dificuldades nos Estados Unidos de negociar, de conversar, porque eles encontram a porta fechada, dizendo o seguinte, olha, isso aí é um assunto da Casa Branca. Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, eu entendo que isso aí é uma decisão unilateral dos Estados Unidos e, vamos dizer assim, levada adiante pelo presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, é uma decisão muito forte que os secretários, os assessores não se atrevem a mudar. E há um lobby lá contra o Brasil, dizendo para insistir em sanções contra autoridades brasileiras e contra a economia brasileira. Quer dizer, é muito difícil. Para o presidente Lula ter feito essa fala, ele já recebeu todos os detalhes, inclusive de Geraldo Alckmin, dizendo assim, olha, isso aí é causa perdida. Olha, nós temos uma enquete no YouTube que pergunta o seguinte: o Brasil deveria ceder às pressões de Trump para evitar as tarifas? Você que nos acompanha, então, participe lá, responda para a gente trazer a sua opinião e colocar no nosso debate aqui no 3 em 1. Fala, Gani. Olha só, eu acredito que colocar medidas comerciais ou tributárias não vai acabar resolvendo a questão. Porque o Trump já deixou muito bem claro que não se trata apenas de questões econômicas, mas, sobretudo, questões geopolíticas e políticas internas. Ele foi categórico em relação a isso. Portanto, utilizar um remédio comercial não vai resolver o problema. Talvez, parcialmente, que possa resolver o problema é justamente uma mudança de posição do Brasil. Quer dizer, uma sinalização mais concreta de que o Brasil é um aliado dos Estados Unidos, que mantém apenas relações comerciais com a China por pragmatismo, assim como o mundo inteiro mantém, mas ideologicamente a gente está muito mais alinhado aos valores norte-americanos e principalmente dar uma garantia firme de não
substituição do dólar como a reserva global. Algo que não vem ocorrendo nos BRICS, inclusive antes mesmo da cúpula do Rio de Janeiro, lá no Cazaquistão, o Brasil apoiou a ideia de criar um sistema de pagamento que seria um passo inicial para viabilizar a substituição do dólar, ou seja, um sistema de pagamento dos países membros utilizando as moedas dos países aí dos BRICS. Que foi, Musa? Não, só para complementar, eu acho que quem conhece os Estados Unidos, eu morei um tempo lá e a gente tem atividade profissional lá da parte de investimentos, você conhece bem que tem uma parte importante, para além de tudo que o Alan falou e a gente já mencionou aqui, a parte vai muito além da parte econômica, né? Sim, das fragilidades internacionais de não depender do seu inimigo, enfim, tudo que a gente já mencionou. Mas tem esse ponto importante que, se olharmos que o Trump acabou de aceitar a Chevron, como eu falei agora, para explorar petróleo, está negociando com a China, que é um partido comunista, está negociando com o Vietnã, enfim, vai muito além, e eu acho que tem um ponto aqui que a gente deixa passar. A emenda primeira dos Estados Unidos, a da liberdade de expressão, ela é muito forte. E os Estados Unidos, o americano, independente se é republicano ou se é democrata, eles são patriotas. Você vai andar nos Estados Unidos, você vê a bandeirinha cravada na porta da casa de praticamente todos os americanos. Eles são patriotas e é um respeito que vem desde lá de trás da Constituição do país, dos Estados Unidos mesmo. O respeito à liberdade de expressão. E aqui no Brasil, e aí, segundo consta dos Estados Unidos, empresas e cidadãos americanos tiveram os seus direitos restringidos de falar ou, em alguns casos, de ir e vir. Eu acho que isso impacta bastante também. Que foi, Piperno, que você está olhando assim com a cara? Porque vejam só, então, quando a gente discute valores, e o Musa tem razão nessa história da Chevron, realmente foi uma empresa que inclusive havia voltado a fazer negócio com a Venezuela já na parte final do governo Biden, depois por conta lá da eleição venezuelana do ano passado, houve de novo um embargo comercial. Então aí esse é um ótimo ponto para a gente discutir valores e debatemos muito aqui nesse programa sobre isso. Quando alguém, por exemplo, insinua que nós temos que decretar embargo econômico à Venezuela porque o Brasil não pode ser amigo da Venezuela e tudo mais, porque isso vai contra os nossos valores, ok, a gente pode então realmente, enfim, discutir isso. Aí vai exatamente quem estava incentivando essa atitude restabelecer essas relações comerciais. Então, ou seja, tudo aquilo que foi objeto de pressão contra o Brasil ano passado era mera expressão de cinismo. Porque exatamente quem está fazendo isso agora, quem volta a negociar com a Venezuela, e aí por conta de uma matéria-prima estratégica como é o petróleo, como é que pode pressionar o Brasil se ele vai lá algum tempo depois faz a mesma coisa e pior? Então, vejam só, não se trata nessa questão meramente de um debate sobre valores éticos, mas sim de pressão política mesmo. Claro. Há um interesse político aqui no Brasil, por quê? Porque nós estamos diante de uma outra versão da Guerra Fria. E o teu discurso, que eu concordo 100%, Piperno, ele simplesmente ampara o que a gente vem falando aqui, que o buraco é muito mais embaixo. Não é só econômico, ou só político, ou geopolítico, são amplos fatores que estão influenciando isso. Eu concordo com você. Exato, é manter a esfera de influência. Há pressão ao Brasil para manter uma esfera de influência, como a Rússia fez com a Ucrânia. A diferença é que a Rússia tomou uma iniciativa militar. Drástica. Como a China está tentando fazer na América do Sul. E quando a gente fala aqui de valores, né, não é no sentido moral da palavra, eu concordo com o Piperno, né, é no sentido de um alinhamento geopolítico, né? Então a gente pode achar justo ou injusto o que os Estados Unidos estão fazendo, o tipo de pressão, mas o mundo é do jeito que ele é. Então a questão a gente vai ter que fazer uma escolha. E aí, né, dizer não também para os Estados Unidos significa ter consequências. Dizer não também para a China completamente também tem as suas consequências. Por isso que esses países que estão nessa fronteira, Evandro, tipo Brasil, Índia, tem que pisar em ovos em uma habilidade diplomática sobre-humana. Eu diria que ninguém vai conseguir isolar o país do tamanho de Brasil e Índia.
O Brasil faz negócio com todo mundo. Então, veja, se o Brasil exporta 40 bilhões de dólares por ano aos Estados Unidos, é fato que o Brasil exporta mais de 100 Mas você concorda, Piperno, mas você concorda que, por exemplo, durante a eleição norte-americana, ir lá e falar que o Trump seria a volta do fascismo lá nos Estados Unidos é completamente desnecessário? Claro o que a população brasileira ganha com isso? E não só desnecessário, como assim? É o que você falou, o Brasil faz negócio com todo mundo. E sem que nos houvesse impedido, a gente foi lá e tomou partido de um lado. Não precisa. Sem necessidade alguma, a gente podia continuar negociando com todos, como tantos outros países estão fazendo. Então, acho que foi uma estratégia ou uma falta de estratégia muito, muito equivocada que todos nós pagamos. Né? Ô Zé, eu quero te ouvir sobre essa estratégia do Brasil agora de tentar colocar na mesa de negociação a tarifação ou negociações em torno das Big Techs. Você acha que pode funcionar? Olha, eu tenho a impressão que o mundo vai mudar aí as relações comerciais de uma maneira muito forte, né? Depois do movimento Trump. Então, haverá uma tarifação para setores. Eu acho que essa é a tendência. Tal setor terá uma tarifação, tal setor terá outra e assim por diante, né? É claro que o Brasil tem que reagir. Está esquisito, olha, nós estamos aqui discutindo e nós não sabemos exatamente o que o Donald Trump quer. O que os Estados Unidos, daquele tamanho, com esse poder econômico, querem do Brasil. Ou seja, o que eles querem, ninguém sabe. A única coisa que sabemos é que há uma tarifação de 50%, ou seja, um embargo sem embargo. Eu não acredito que tenha algum setor com a capacidade de absorver isso. Isso é gordura demais. Então, assim, sem embargo, impedimento de comércio. Então, assim, a gente não sabe o que é. E isso não é comércio. Não se negocia comercialmente assim. Então, é estranho, mas depois disso haverá um ajuste total no mundo para definir ali setor por setor. O comércio internacional vai sair diferente depois de Donald Trump. É interessante aí essas ideias de que o país tal... Olha só, os Estados Unidos convivem com a China, convivem agora com a Venezuela, como disse muito bem o Piperno aí, e enfim, não é isso, não é isso. O que é? Nós não sabemos. Exatamente.